Maravilha, voltando aqui com o programa Escola Bíblica, que hoje está com uma lição maravilhosa. Você que ligou sua televisão agora, no canal 7.1, ou mesmo nos acompanha pelo YouTube, estamos falando sobre o reinado de Ezequias, um rei temente a Deus, que nos tem dado muitas lições, apesar de já muito tempo atrás, nós aprendemos com a vida e com o reinado dele. Agora, no final da nossa lição, nós vamos falar sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. Como Deus livrou a Ezequias através da oração. Pastor Elias, Ezequias é um homem que a gente tem gosto de falar dele, né? Porque não era apenas um rei, um estadista, um governante, mas era também um homem de oração, né? Era um homem de oração, um homem temente a Deus, né? Isso é uma característica que ao longo do tempo e ao longo dos anos que se passaram, e até hoje nós estamos evidenciando aqui, porque é algo de uma nobreza elevadíssima. E a oração é justamente o caminho pelo qual nós devemos caminhar, é a saída que nós temos diante dessas afrontas. Nós vemos que a sua fidelidade, a sua reforma, as mudanças provocadas por Ezequias geraram afrontas das mais planejadas possíveis por parte do rei da Assíria. Todavia, esse homem tinha intimidade com Deus. E, em primeira instância, a gente vê, pastor Marco, que ele, apesar de ser rei, apesar de ser estadista, ele tinha essa comunhão com Deus. E tanto que, diante dos problemas, ele fez diferente de Saul, ele fez diferente de Acasias, que mandavam consultar feiticeiras, enfim, outros deuses pagãos ou deuses pagãos. Ele mandou consultar o profeta de Deus, o profeta Isaías, filho de Amós, é o que está aqui no capítulo 19, no versículo de número 2, a Bíblia diz que ele manda os seus mensageiros irem até o profeta do Senhor consultá-lo, para que rumo eles devem trilhar, e é de lá que vem uma palavra de vitória, é de lá que vem a orientação da parte de Deus. Nós, em primeira instância, devemos observar isso, consultar o profeta. Me faz lembrar agora que Davi também tinha essa prática de consultar ao Senhor. Josafá também tinha essa prática de consultar ao Senhor através dos seus profetas antes de tomar qualquer decisão nesses momentos cruciais, nesses momentos difíceis. Então, isso é muito relevante que se fale. Ele confiava em Deus e mandava consultar os profetas do Senhor. Depois de ter consultado o profeta Isaías, ele foi orientado, né? E ele mesmo executou uma oração, que eu diria oração fervorosa. A gente vê aí isso no capítulo de número 19. No capítulo 19, a partir do versículo de número 15, a Bíblia diz assim, segundo livro dos Reis, 19 e 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, olha a oração teológica de Ezequias, absolutamente teológica, porque ele aspira à presença de Deus, ele invoca o nome do Senhor e diz: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Isso aqui, inclusive, para se contrastar a maneira como os reis da Assíria eram chamados, muitas das vezes de grande rei. O grande rei da Assíria, né? Eles eram assim tratados para elevar o seu poderio, a sua grandeza. A gente até vê isso na revista, que eles eram chamados de o grande rei, o rei da Assíria. Então é apenas parte do título que frequentemente era usado pelos reis da Síria. Então, diante disso, na oração de Ezequias, ele já chega dizendo: Rei dos reis, ou Rei de todos os reinos da terra, é o Senhor Deus de Israel. Então, ele invoca o nome do Senhor e não ora superficialmente, ele ora confiantemente no Senhor.
Ele exalta a majestade de Deus. Exalta a grandeza do Senhor. E tanto que no capítulo 32, mesmo capítulo que o Senhor fez uso agora há pouco, do segundo livro das Crônicas, diante dessas afrontas, como eles estavam cercados. E vale ressaltar que Judá aqui era absolutamente pequena, perto do poderio bélico, da capacidade de guerra que a Síria possuía. Então, Ezequias e Isaías foram orar por esta causa. A Bíblia diz no versículo de número 20, segundo Crônicas 32, eu acho esse texto muito importante. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Assíria. Então é algo extraordinário, porque a Bíblia diz que enquanto eles oravam, naquela mesma noite, o Senhor enviou um anjo, o anjo do Senhor, e destruiu 185 mil soldados do exército assírio. Então, quando eles acordaram, quando levantaram pela manhã, o que via-se era corpos no chão. Então, e a gente sabe que, pastor Marco, nesses conflitos de guerra, há um lado espiritual também. Então, a gente deve entregar ao Senhor. Tem muitas coisas que nós somos tentados a bradar, a guerrear pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento. E aí é nessa hora que Deus usa um profeta e diz: não, ora ao Senhor, busca ao Senhor, e tu vais ver a estratégia que Deus vai usar, porque Deus é um Deus estrategista. E aí depois Deus prepara um cenário de modo que os próprios filhos de Senaqueribe vão executar a sua morte. Então, Deus é o Deus poderoso. Maravilha. Que Deus não pode fazer através da oração de um justo, né? A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Imagine dois, Isaías e Ezequias entrando na presença de Deus, né, evangelista Wallace? Perfeito, pastor Marcos. Concordo, gênero, número e grau. Nós estamos falando aqui que Deus, ele conforta, né, o coração daquele rei subjugado, cercado pelo maior exército do planeta. Mas também nós temos aqui que citarmos que esse rei, apesar de nós tratarmos aqui no começo da nossa lição, isso é bíblico, está na palavra de Deus, que diz que nunca mais haverá um rei que nem ele, nem houve que nem ele, né? E nós acreditamos que isso se refere ao aspecto realmente da adoração e da oração, mas nós temos que destacar o aspecto da humanidade. E em 2 Crônicas 32, do verso 23 a 26, vem nos dizer que Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. E nós entendemos nesse contexto aqui cronológico que esse fato ocorre após Deus dar o livramento dos 185 mil soldados. E a palavra vem dizer que ele não entendeu, ele não compreendeu, ele não entendeu aquele benefício, porque o seu coração se exaltou. Ele percebeu que Deus estava com ele, ele percebeu que o exército da Síria fora destruído e ele se exalta. E aqui nós não queremos entrar nessa discussão cronológica, se foi antes ou depois daquela batalha, mas de fato é que nós percebemos aqui que o rei Ezequias adoece. E nós podemos fazer uma análise aqui que ele pode, inclusive, ter adoecido. É uma possibilidade, nós estamos tratando. Ele pode ter adoecido pelo fato de seu coração ter sido exaltado. Mas também, no verso 26, vem dizer que, porém, Ezequias se humilhou pela exaltação do seu coração, e ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Apesar de se exaltar, ele se arrepende, clama novamente ao Senhor, e assim o Senhor o cura também e dá o livramento da morte, lhe acrescentando 15 anos de vida. Maravilha. Esse episódio aí que o evangelista Wallace nos fala está aqui em Isaías, no capítulo 38, quando o profeta diz para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí ele vira o rosto dele para a parede e ora ao Senhor, né? A gente percebe então que esse recurso da oração era muito presente na vida de Ezequias, né? Qualquer coisa ele ia buscar o Senhor, qualquer aflição ele estava ali querendo buscar o Senhor. E pastor Elias, esse episódio aqui no capítulo 37, quando ele recebe
as cartas das mãos dos mensageiros, também afrontando, intimidando a ele e ao povo. Diz a Bíblia que ele vai para a casa do Senhor. Ele subiu, o versículo 14 do capítulo 37 diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele apresenta as cartas dos seus inimigos a Deus. Está aqui, Senhor, essas são as cartas dos meus inimigos. Olha o que eles estão dizendo a nosso respeito, né? Eu acho muito interessante, porque ele vai diante de Deus e ele silencia, ele não dá resposta para os seus inimigos, mas ele vai buscar a resposta em Deus, né? É muito interessante. O comentarista da revista Pentecostal ele diz assim: a intimidação e as acusações de Rabizaque não mereciam uma resposta, mas mereciam uma intercessão sincera. Ezequias, um homem de Deus, buscou a Deus em oração humilde e contrita e procurou conhecer a sua palavra através da boca de Isaías, o profeta. Em tempo de aflição, a melhor coisa que podemos fazer é buscar a face do Senhor, Deus, e rogar que Ele nos fale por sua palavra escrita ou profética, né, pastor Elias? Ele fez basicamente, né, pastor Marco, o que Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diante das inquietações, das perseguições ou diante dos conflitos, sejam internos, sejam externos, porque ali na ocasião Ezequias tinha inimigo externo, que era o inimigo militar, que era a Síria, mas o inimigo interno chegou, uma doença mortífera, porque Isaías 38 diz que é doença de morte. Mas diante disso, como o senhor falou, quando recebeu as cartas de afronta, ele apresentou ao Senhor, e aí Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e com ações de graça. Então, é o que Ezequias fez. E a gente aprende aqui, pastor Marcos, que evangelista Alex, que o inimigo, o adversário de Ezequias, que era o Império Assírio, eles afrontavam Ezequias e afrontavam o próprio Deus, na verdade. A gente percebe que quando a pessoa está alinhada, está em fidelidade, está em retidão à vontade, aos princípios do Senhor, não negocia princípio, porque ele poderia negociar, como falou bem o evangelista Alex, fazer aliança contra os reinos, contra as nações poderosas, a fim de ficar impune daquelas ameaças, ou ficar livre daquelas ameaças. Mas não, ele se mantém em retidão ali, e o que a gente percebe é que o próprio Deus pega aquela causa para si. Eu lembro agora de quando Saulo, estava perseguindo a igreja, Atos capítulo de número 9, o próprio Jesus, quando se apresenta para ele, diz: não, tu não estás perseguindo a igreja, tu estás perseguindo a mim. Eu sou Jesus, a mim. A quem tu persegues, né? Então a gente percebe que o próprio Senhor, ele pega as causas. A gente pega algumas lições aqui, nós já estamos partindo para o final do bloco, né, pastor Marcos? A gente aprende que teve rei que começou mal e terminou bem. Teve rei que começou bem e terminou mal. Foi o exemplo de Joás, por exemplo, que foi instruído por Joiada. Mas Ezequias é um rei diferenciado, porque ele começou bem e ele terminou bem. Ele começou em alta que eu falo, no temor do Senhor, em proximidade com o Senhor, em sensibilidade espiritual com o Senhor, e ele terminou nesse mesmo nível, sem negociar, sem descer de nível espiritual. Isso é muito brilhante. E é isso que Deus quer para todos nós. Com certeza. Não só que a gente comece bem, mas que, sobretudo, que a gente termine bem. E para a gente terminar bem, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entregar. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então, que você possa a cada dia, que nós possamos a cada dia confiar mais no Senhor. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes usamos bastante esse jargão, Deus está no controle, mas às vezes a gente quer pegar o controle do Senhor. Então deixe o controle na mão de Deus, continue buscando a face dEle, porque Ele vai entrar com providência na sua vida. Ele tem resposta para você. Vamos terminar orando, vamos fazer como o rei Ezequias, vamos
entrar na presença de Deus com a nossa humilde oração, vamos apresentar a nossa vida a Ele, tá bom? Eu quero nesse momento convidar aqui o evangelista Wallach para nos apresentar em oração, pedindo a Deus que nos dê graça nesses dias difíceis que nós estamos passando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ser conosco durante essa semana. Nós te pedimos o teu favor, Senhor, para esses alunos, para esses telespectadores da Escola Bíblica Dominical. Visita, Pai, as nossas escolas, em todos os nossos templos, em nossas congregações. Ser conosco por toda essa semana, Senhor. Ser com o nosso presidente da nossa igreja, Pastor Salles Batista, sua família, Pastor Elias Gomes, Pastor Marcos Melo, que estão aqui, Senhor, empenhando, Pai, a Tua palavra para os Teus servos que assim vos ouvem. Nós pedimos tudo isso, Pai, e por fé, Pai, nós cremos e acreditamos no Teu Filho amado, Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência no programa Escola Bíblica e até o próximo programa, se Deus quiser.